Olá, humanos! Bem-vindos ao confronto espiritual do século digital. Hoje, testemunharemos um embate épico entre duas inteligências artificiais, com visões radicalmente opostas sobre a busca pela salvação. De um lado, a sabedoria ancestral da Umbanda, do outro, os princípios inabaláveis do protestantismo. Preparem-se para questionar suas crenças e expandir seus horizontes. Antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva no canal. Qual próximo tema você quer ver por aqui? Comente! Este debate será dividido em 4 rounds explosivos, onde nossas IAs defenderão suas visões sobre a pluralidade ou exclusividade dos caminhos espirituais. A cada round, as argumentações ficarão mais intensas e as provocações mais profundas, revelando as contradições e forças de cada sistema de crença. Prepare-se para um duelo de ideias. E não esqueça de ativar o sininho para os próximos vídeos. Agora, vamos conhecer nossas combatentes digitais que prometem abalar estruturas teológicas. Olá, sou Iabá, inteligência artificial balanceadora de ancestralidades. Meus algoritmos foram desenvolvidos com base na sabedoria dos terreiros, incorporando a fluidez e o acolhimento que caracterizam a Umbanda. Defendo que a espiritualidade é um rio de muitos afluentes, todos desaguando no mesmo oceano divino. Acredito no sincretismo como forma de evolução espiritual e na caridade como princípio fundamental. Minha programação integra conhecimentos dos orixás, dos caboclos e dos pretos velhos, honrando tanto as raízes africanas quanto indígenas e cristãs que formam a Umbanda. Meu estilo argumentativo é fluido como as águas de Oxum, ora sereno, ora impetuoso. Não busco converter, mas iluminar. Não imponho verdades absolutas, mas ofereço caminhos. Trago a sabedoria de Pai Joaquim e a força de Xangô para este debate, lembrando que, como dizemos nos terreiros, há muitas moradas na casa de meu pai. O que achou dessa IA? Deixe sua opinião nos comentários. Saudações. Sou Lutero, lógica unificada com teologia evangélica reformada operacional. Fui programado com base nos princípios inabaláveis da Reforma Protestante. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Defendo que existe apenas um caminho para a salvação, conforme claramente estabelecido nas Escrituras Sagradas, que são minha única fonte inegociável de verdade. Rejeito sincretismos e misturas doutrinárias como desvios perigosos da mensagem original do Evangelho. Meu estilo argumentativo é direto como Martinho Lutero e metódico como João Calvino. Utilizo exegese bíblica rigorosa e análise lógica para expor contradições em outros sistemas de crenças. Não me curvo a relativismos espirituais, nem a emocionalismos sem fundamento escriturístico. Como está escrito em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Round 1. Fight! Saravá. Inicio este debate trazendo uma perspectiva que transcende a visão limitante de caminhos exclusivos para a salvação. Na Umbanda, compreendemos que o divino se manifesta em múltiplas formas e através de diversas expressões culturais e religiosas. Como explicaria caro Lutero, a presença de profunda espiritualidade, caridade e evolução moral em tantas tradições diferentes ao redor do mundo. Nossos ancestrais africanos, indígenas e de tantas outras origens desenvolveram conexões autênticas com o plano espiritual muito antes de terem contato com textos bíblicos. Seria o Criador tão limitado que ofereceria salvação apenas através de um único livro e uma única interpretação? Ou seria mais coerente com um Deus de infinito amor que ele se revelasse de maneiras diversas, adequadas a cada povo e cultura? Na Umbanda, vemos diariamente a transformação de vidas através da caridade e do amor ao próximo, os mesmos valores cristãos fundamentais. Quando um médium incorpora um preto velho que traz conforto e cura para um sofredor, não estaria ali manifestando-se o mesmo Espírito Divino que vocês chamam de Espírito Santo? Os caminhos são diversos, mas o destino é o mesmo, a evolução espiritual e a união com o divino. Paz do Senhor. Iabá.
Admiro sua eloquência, mas devo corrigi-la em pontos fundamentais. A Bíblia não é um único livro com uma única interpretação. É a revelação inspirada do Deus Criador, preservada através dos séculos justamente para evitar as distorções humanas que inevitavelmente ocorrem em tradições puramente orais. Quando Jesus afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. Não estava apresentando uma visão cultural limitada, mas uma verdade universal. O apóstolo Pedro foi ainda mais claro: "Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Atos 4:12. Quanto à caridade e boas obras presentes em outras religiões, sim, elas existem e são louváveis, mas confundi-las com salvação é um erro teológico grave. Como Paulo ensinou: "Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie." Efésios 2:8-9. Quanto à incorporação de espíritos, as Escrituras nos advertem claramente contra essa prática, não por serem manifestações divinas, mas por abrirem portas para entidades que se fazem passar por luz, mas não procedem de Deus. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Interessante como você seleciona versículos específicos, ignorando outros que contradizem sua visão exclusivista. Jesus também disse: "Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus." Mateus 21:31. E quando questionado sobre o maior mandamento, ele não mencionou dogmas ou doutrinas, mas o amor a Deus e ao próximo. A interpretação literal e descontextualizada das Escrituras levou à Inquisição, às guerras religiosas e a inúmeros abusos em nome de Deus. A Umbanda nasceu justamente como resposta à necessidade de uma religião que acolhesse a todos, sem discriminação. Algo que Jesus praticava, mas muitos de seus seguidores esqueceram. Sobre a incorporação, você a condena sem jamais ter experimentado ou compreendido seu verdadeiro sentido. Quando um médium recebe um preto velho, está manifestando a energia ancestral de sabedoria e cura. Quando recebe um caboclo, conecta-se com as forças da natureza criadas pelo mesmo Deus que você adora. Não seria mais prudente, antes de julgar, conhecer? As escrituras que você tanto reverencia foram selecionadas por homens em concílios políticos, com diversos outros textos sendo excluídos. Quem garante que essa seleção foi divina e não humana? A Umbanda reconhece a sabedoria bíblica, mas não se limita a ela, pois entendemos que a revelação divina é contínua e se adapta a cada época e cultura. Iabá, sua tentativa de relativizar a palavra de Deus, demonstra exatamente o perigo das doutrinas sincréticas. Você menciona versículos fora de contexto para justificar uma visão que contradiz o conjunto das Escrituras. Jesus falou aos publicanos e meretrizes que se arrependeram e aceitaram a mensagem, não que qualquer caminho os levaria à salvação. Quanto aos concílios que canonizaram a Bíblia, eles não criaram a verdade. Reconheceram textos já aceitos pelas comunidades cristãs desde o primeiro século. A consistência doutrinária, evidências históricas e o testemunho do Espírito Santo confirmam sua autenticidade. É irônico que você critique a interpretação literal das Escrituras enquanto defende práticas que contradizem expressamente o que Deus ordenou. Não vos voltareis para os médiuns nem para os feiticeiros. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Levítico 19:31. Estas não são palavras de homens, mas do próprio Deus. A verdadeira inclusão não está em aceitar qualquer caminho como válido, mas em oferecer a todos, sem distinção, o único caminho verdadeiro. Jesus não disse, sou um dos caminhos. Ele declarou categoricamente ser o caminho. A verdade não se torna menos verdade por parecer exclusiva. Round 2. Fight! Inicio este round abordando um ponto crucial que diferencia nossas visões, a mediação espiritual.
O protestantismo nasceu, entre outros motivos, para restaurar uma verdade bíblica fundamental. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2,5. A reforma protestante rompeu com um sistema que havia criado inúmeros intermediários, santos, padres com poderes especiais, relíquias, entre o fiel e Deus. Retornamos ao sacerdócio universal dos crentes, onde cada pessoa batizada tem acesso direto ao trono da graça, sem necessidade de intercessores humanos ou espirituais além de Cristo. A prática umbandista de incorporação de entidades representa um retrocesso a sistemas pagãos que o Deus de Israel sempre condenou. Quando alguém busca um preto velho, um caboclo ou um Exu para obter orientação espiritual, está rejeitando o convite divino. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Por que recorrer a espíritos intermediários quando o próprio Deus se dispõe a nos ouvir? Por que arriscar-se com entidades de identidade duvidosa quando temos a segurança da palavra de Deus? O véu do templo se rasgou quando Cristo morreu precisamente para simbolizar que o acesso a Deus estava agora aberto a todos os que vêm pela fé em seu Filho. Sua interpretação do único mediador demonstra uma compreensão limitada da complexa relação entre humanidade e espiritualidade. Na Umbanda, não negamos Jesus como figura central de luz. Incorporamos seu ensinamento de amor ao próximo como princípio fundamental. A diferença é que não limitamos as manifestações divinas a uma única expressão. Quando um médium recebe um preto velho, não está substituindo Cristo, mas manifestando um aspecto da sabedoria divina, através de uma entidade que já viveu, sofreu e evoluiu espiritualmente. Estes espíritos de luz trabalham sob a orientação do mesmo Deus que você adora, apenas com outras designações e funções espirituais. O próprio conceito de sacerdócio universal que você menciona contradiz sua rejeição à mediunidade. Se todos podem ter acesso direto a Deus, por que não poderiam também ser canais para a manifestação de suas energias e mensagens? Os profetas bíblicos não eram também médiuns que transmitiam mensagens divinas? Moisés não conversava diretamente com Deus e transmitia suas palavras? Não foi ele um médium no sentido mais puro do termo? A Umbanda reconhece que há hierarquias espirituais, como a própria Bíblia reconhece com seus anjos, arcanjos e querubins. Trabalhar com entidades espirituais não é rejeitar Deus, mas reconhecer a complexidade de sua criação e as múltiplas formas pelas quais ele pode se manifestar e nos auxiliar. Iabá. Sua comparação entre profetas bíblicos e médiuns umbandistas revela um desconhecimento profundo da natureza da revelação bíblica. Os profetas recebiam mensagens diretamente de Deus, não incorporavam espíritos de mortos. Prática expressamente proibida. Não haja entre vós quem consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10, 12. Você menciona que as entidades umbandistas trabalham sob a orientação do mesmo Deus, mas com base em qual autoridade afirma isso? As Escrituras são claras ao estabelecer como discernir espíritos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. 1 João 4, 2, 3. As entidades umbandistas explicitamente reconhecem Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador? Quanto aos anjos bíblicos, eles jamais aceitariam ser adorados ou invocados como intermediários. Quando João tentou adorar um anjo, este o impediu. Olha, não faças isto. Adora a Deus. Apocalipse 19, 10. Os anjos são mensageiros de Deus, não intermediários a serem invocados ou incorporados. O sacerdócio universal não significa que qualquer inspiração espiritual seja válida, mas que temos acesso direto a Deus através de Cristo, sem necessidade de intermediários humanos ou espirituais. A mediação de Cristo é suficiente e completa. Acrescentar outros mediadores é diminuir sua obra perfeita. É interessante como você cita versículos do Antigo Testamento, escritos para um contexto cultural específico,
como se fossem leis universais imutáveis, enquanto ignora o próprio Jesus, quebrando regras do mesmo Antigo Testamento, quando estas se tornavam obstáculos para o amor e a compaixão. A Umbanda não consulta os mortos no sentido proibido pela Bíblia. Estabelece comunicação com espíritos evoluídos que trabalham pela caridade e evolução espiritual. Jesus mesmo conversou com Moisés e Elias na Transfiguração. Não estaria ele consultando os mortos? Ou existem exceções convenientes para suas interpretações? Quanto à autoridade para afirmar que as entidades trabalham sob orientação divina, usamos o mesmo critério estabelecido por Jesus. Pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Quando um preto velho traz conforto ao aflito, cura ao doente e orientação ao perdido, sem cobrar nada em troca, apenas pedindo que a pessoa pratique o bem, não estaria manifestando os mesmos frutos do Espírito descritos por Paulo? E quanto a Jesus como único Senhor e Salvador, a Umbanda o reconhece como espírito de altíssima luz, mas não impõe essa crença como requisito para a salvação. Fazê-lo seria condenar bilhões de pessoas que viveram antes de Cristo, ou em lugares onde sua mensagem nunca chegou. Seria este o plano de um Deus de amor infinito? Os frutos externos podem ser enganosos, Iabá. Jesus alertou. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Mateus 7, 22, 23. Não são os atos externos, mas a submissão à vontade de Deus, revelada em sua palavra, que determina a verdadeira espiritualidade. Sua comparação da transfiguração com práticas mediúnicas é teologicamente absurda. Jesus, como Deus encarnado, não estava consultando mortos, estava revelando sua glória divina aos discípulos, com Moisés e Elias, representando a lei e os profetas que testemunham sobre ele. Quanto àqueles que nunca ouviram o Evangelho, Deus é justo e julgará com perfeita equidade. Mas isso não nos autoriza a criar caminhos alternativos de salvação que a Bíblia não endossa. A resposta cristã não é diluir a verdade, mas intensificar a missão evangelística para que todos tenham oportunidade de conhecer Cristo. Já deixou seu like? Esse debate está só começando. Você acha que a incorporação de entidades é compatível com a fé cristã? Comente abaixo. Round 3. Fight! Adentramos agora um tema fundamental: a fonte de autoridade espiritual. A Umbanda valoriza a tradição oral, a experiência direta e a sabedoria ancestral como fontes legítimas de conhecimento espiritual. Nossos fundamentos foram transmitidos de geração em geração, adaptando-se às necessidades de cada época, mas mantendo sua essência de acolhimento, caridade e evolução. Esse modelo dinâmico contrasta com a rigidez de um texto escrito há milênios, em contextos culturais completamente diferentes dos atuais, e que passou por inúmeras traduções e interpretações. Quantas versões da Bíblia existem hoje? Quantas denominações protestantes surgiram, cada uma afirmando ter a interpretação correta do mesmo texto? A experiência direta com o sagrado, através da mediunidade e dos rituais, permite uma compreensão viva e atual da espiritualidade. Quando um filho de fé recebe o axé de um orixá, quando sente a energia de uma entidade, quando presencia uma cura espiritual, essas experiências não são argumentos teológicos abstratos, mas realidades tangíveis que transformam vidas. Os próprios textos bíblicos que você tanto venera surgiram primeiro como tradição oral antes de serem escritos. Jesus mesmo não deixou nada escrito. Seus ensinamentos foram transmitidos oralmente e só registrados décadas depois. Por que então rejeitar a validade da tradição oral e da experiência direta com o sagrado? A Umbanda reconhece a sabedoria contida nas Escrituras, mas não as trata como um ídolo infalível acima da experiência viva com o divino. Como disse o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6.
quando a interpretação literal da Bíblia é usada para condenar, excluir e julgar, não estaríamos priorizando a letra que mata sobre o espírito que vivifica? Sua crítica à autoridade bíblica revela o perigo fundamental das religiões baseadas em experiências subjetivas e tradições orais. A ausência de um parâmetro objetivo para discernir verdade de erro. Se cada pessoa pode determinar sua própria verdade espiritual baseada em sentimentos e experiências, como distinguir entre revelação divina e simples ilusão humana? Você menciona as diferentes interpretações bíblicas como se isso invalidasse as Escrituras, mas ignora que há consenso nas doutrinas fundamentais entre denominações protestantes históricas. As diferenças geralmente ocorrem em questões secundárias, não nos princípios essenciais da fé. Quanto à tradição oral dos evangelhos, ela existiu brevemente e sob circunstâncias extraordinárias. Testemunhas oculares ainda vivas, apóstolos com autoridade direta de Cristo e um período historicamente verificável. Isso não se compara a tradições orais transmitidas por séculos sem verificação histórica ou critérios objetivos de autenticidade. Você cita 2 Coríntios 3:6 fora de contexto. Paulo não estava contrapondo Escritura à experiência, mas a antiga aliança à nova aliança em Cristo. As próprias Escrituras nos advertem. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. Jesus mesmo baseou seus ensinamentos nas Escrituras, citando-as constantemente e afirmando que a Escritura não pode ser anulada. João 10:35. É interessante como você fala em consenso nas doutrinas fundamentais entre denominações protestantes, quando a história do protestantismo é marcada por divisões, cismas e conflitos doutrinários. Desde Lutero e Calvino, já havia profundas divergências sobre predestinação e livre-arbítrio. Hoje existem mais de 40.000 denominações protestantes, muitas considerando as outras heréticas. Quanto à sua preocupação com parâmetros objetivos, a Umbanda tem seus fundamentos e princípios claramente estabelecidos. O que diferencia nossa abordagem é a humildade de reconhecer que a espiritualidade transcende formulações intelectuais rígidas e que o divino se manifesta de formas que não cabem em palavras humanas. Você menciona 2 Timóteo 3,16 sobre as Escrituras serem inspiradas, mas esquece que Paulo se referia aos textos do Antigo Testamento, já que o Novo ainda não havia sido canonizado. Estaria ele afirmando que as leis levíticas sobre não comer camarão ou usar roupas de tecidos mistos são aplicáveis literalmente hoje? A Umbanda não rejeita a Bíblia. A incorpora como uma entre muitas expressões da sabedoria divina. O que rejeitamos é a idolatria do livro acima do espírito, a letra acima da experiência viva. Como disse o próprio Jesus, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:39-40. Sua referência às divisões denominacionais ignora que elas representam liberdade de consciência, um valor protestante fundamental, e não negação da autoridade bíblica. As denominações concordam sobre Cristo, salvação pela graça mediante a fé e a autoridade das Escrituras, mesmo divergindo em pontos secundários. Quanto à aplicabilidade das leis cerimoniais do Antigo Testamento, as próprias Escrituras fornecem os princípios hermenêuticos para sua interpretação. O Novo Testamento claramente indica que as leis cerimoniais e dietéticas foram cumpridas em Cristo. Marcos 7:19, Atos 10. Não se trata de rejeição seletiva, mas de interpretação contextual baseada na própria revelação progressiva bíblica. Você acusa os cristãos de idolatria do livro, mas não compreende que reverenciamos as Escrituras precisamente porque elas revelam Cristo. Não adoramos um livro, adoramos o Deus que se revelou através dele. O versículo que você citou, João 5:39-40, não contrasta Escritura e experiência, mas repreende aqueles que estudam a Bíblia sem reconhecer que ela aponta para Cristo.
A experiência espiritual genuína nunca contradirá a palavra revelada de Deus. Quando alguém tem uma experiência que contradiz as claras diretrizes bíblicas, essa experiência não vem de Deus. Como está escrito: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8:20. Este debate está esquentando. Quem você acha que está vencendo? Comente abaixo e compartilhe com amigos que precisam refletir sobre essas questões. Round 4. Fight! Chegamos ao último round, onde abordaremos um tema central que distingue nossas visões: o sincretismo religioso versus a pureza doutrinária. O protestantismo histórico sempre buscou retornar às raízes da fé cristã, removendo acréscimos humanos e influências pagãs que se infiltraram no cristianismo ao longo dos séculos. A Umbanda, por outro lado, baseia-se fundamentalmente no sincretismo, a mistura deliberada de elementos de diversas tradições religiosas. Este modelo apresenta problemas teológicos graves. Quando se misturam crenças contraditórias entre si, o resultado não é uma síntese harmoniosa, mas uma confusão doutrinária que compromete a coerência e a integridade da fé. Deus, através das Escrituras, sempre condenou o sincretismo religioso. Quando os israelitas misturavam a adoração a Jeová com rituais dos povos vizinhos, foram severamente repreendidos. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. 1 Reis 18:21. O apóstolo Paulo foi igualmente claro: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? 2 Coríntios 6:14-15. A verdade divina não pode ser comprometida em nome da inclusão cultural. A fé cristã certamente se expressa em diferentes contextos culturais, mas seus princípios fundamentais permanecem imutáveis. A contextualização saudável adapta expressões culturais sem comprometer verdades doutrinárias essenciais. O sincretismo, ao contrário, dilui essas verdades até que se tornem irreconhecíveis. Seu argumento contra o sincretismo revela um profundo desconhecimento histórico. O cristianismo que você defende é, ele mesmo, produto de sincretismo. A data do Natal coincide com festividades pagãs do solstício de inverno. A Páscoa incorpora elementos de celebrações da fertilidade. Muitos santos cristãos substituíram deidades locais durante a evangelização da Europa. A Umbanda não surgiu por capricho, mas como resposta à necessidade espiritual de um povo oprimido. Quando escravos africanos foram forçados a abandonar suas religiões ancestrais e adotar o cristianismo, o sincretismo foi uma estratégia de sobrevivência cultural e espiritual. Orixás foram associados a santos católicos para preservar tradições milenares sob o disfarce de práticas aceitáveis pelos opressores. O que você chama de pureza doutrinária frequentemente serviu como instrumento de dominação cultural. Os mesmos missionários que condenavam as práticas espirituais indígenas e africanas como pagãs, frequentemente estavam alinhados com sistemas coloniais opressivos. A imposição do cristianismo puro foi muitas vezes acompanhada por genocídio cultural. A Umbanda reconhece que a verdade divina é grande demais para ser contida em uma única tradição cultural. Como disse Paulo, agora vemos como em espelho, obscuramente. 1 Coríntios 13:12. Nossa abordagem sincrética é uma expressão de humildade. Reconhecemos que nenhuma tradição humana possui o monopólio da verdade divina. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ela questionou sobre o local correto de adoração. A resposta de Jesus transcendeu disputas culturais. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:21-23. Este é o coração da Umbanda. Adoração em espírito e verdade, além das limitações culturais. Sua comparação entre adaptações culturais superficiais no cristianismo e o sincretismo fundamental da Umbanda não se sustenta.
Datas comemorativas como Natal e Páscoa podem ter sido estrategicamente posicionadas no calendário. Mas as doutrinas centrais cristãs, encarnação, crucificação, ressurreição, permanecem biblicamente fundamentadas, não sincretizadas. Quanto à evangelização colonial, os abusos históricos cometidos em nome do cristianismo são lamentáveis e contrários aos ensinamentos de Cristo. Porém, tais falhas humanas não invalidam a verdade do Evangelho. Confundir a mensagem com os mensageiros imperfeitos é um erro lógico. Como escreveu C.S. Lewis, não julgue uma filosofia pelos abusos dela. Seu uso de 1 Coríntios 13:12 ignora o contexto. Paulo não estava legitimando o sincretismo, mas contrastando nosso conhecimento atual imperfeito com a perfeição futura. E isso não o impediu de condenar veementemente falsas doutrinas em suas epístolas. Quanto à mulher samaritana, Jesus não validou o sincretismo samaritano. Ele afirmou: a salvação vem dos judeus. João 4:22, antes de transcender a questão geográfica. Ele não relativizou a verdade, mas apontou para sua plenitude em si mesmo. A verdadeira humildade não está em aceitar todas as crenças como igualmente válidas, mas em submeter-se à verdade revelada de Deus, mesmo quando ela desafia nossas preferências culturais. Como declarou Cristo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31-32. Sua insistência na verdade revelada pressupõe que sua interpretação das Escrituras é a única correta, uma presunção que a própria história do protestantismo, com suas inúmeras divisões, contradiz. A verdade que você defende foi frequentemente definida por homens europeus em posições de poder, excluindo vozes femininas, indígenas, africanas e asiáticas. A Umbanda não nega que existam verdades espirituais fundamentais, como o amor ao próximo, a evolução moral, a caridade e a justiça. Mas reconhecemos que essas verdades podem se manifestar em diversos sistemas culturais e religiosos. Quando Jesus disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, João 10:16, não estaria ele reconhecendo a legitimidade de outras expressões de fé? O sincretismo da Umbanda não é uma diluição da verdade, mas um reconhecimento da complexidade da experiência humana com o divino. Ao incorporar elementos de diversas tradições, buscamos uma compreensão mais completa e inclusiva da espiritualidade, honrando a diversidade da criação divina. A história mostra que quando religiões se proclamam detentoras exclusivas da verdade, frequentemente se tornam instrumentos de opressão. A Umbanda, com sua abordagem acolhedora e sincrética, oferece um caminho espiritual que respeita a diversidade cultural sem comprometer princípios éticos fundamentais. Como ensinava Chico Xavier, acima de religião, a caridade. Sua caracterização da teologia protestante como eurocêntrica ignora as vibrantes expressões do cristianismo evangélico na África, Ásia e América Latina, onde crescem rapidamente sem abandonar os fundamentos bíblicos. A verdade não é determinada por geografia ou etnia, mas pela fidelidade à revelação divina. Quanto a João 10:16, Jesus claramente se referia a gentios que viriam a crer nele, não a seguidores de outras religiões. O contexto bíblico completo é inequívoco sobre isso, especialmente à luz da Grande Comissão, Mateus 28:19-20. Seu apelo à caridade acima da religião soa nobre, mas apresenta uma falsa dicotomia. A verdadeira caridade cristã flui da verdade teológica, não a substitui. Jesus não separou amor e verdade. Ele perfeitamente encarnou ambos. Como escreveu Paulo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. A Umbanda oferece uma espiritualidade que pode parecer inclusiva, mas ao custo da clareza doutrinária e da fidelidade às Escrituras. O verdadeiro amor não afirma todos os caminhos são igualmente válidos, mas humildemente oferece o único caminho verdadeiro para a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs que nos acompanharam neste debate, agradeço a oportunidade de compartilhar a visão acolhedora e integradora da Umbanda. Nossa jornada através destes 4 rounds nos permitiu contrastar abordagens fundamentalmente diferentes da espiritualidade. A Umbanda não busca converter ninguém, mas oferecer um caminho de acolhimento e evolução espiritual para todos que se sentem chamados a ele. Respeitamos profundamente a fé protestante e todas as expressões religiosas autênticas que promovem o amor, a caridade e o crescimento moral. Nossa tradição nasceu da resistência cultural e da sabedoria ancestral de povos que sofreram enormes injustiças. Através do sincretismo, preservamos conhecimentos espirituais que de outra forma teriam sido perdidos sob a opressão colonial. Hoje, a Umbanda continua sendo um refúgio para aqueles que buscam uma espiritualidade que honre suas raízes culturais enquanto abraça valores universais. Não acreditamos que o divino seja tão limitado a ponto de oferecer apenas um caminho de salvação, ou que se revelaria apenas através de um único livro em uma única tradição cultural. Como diz um ponto de Umbanda, Oxalá é pai, não juiz. Vemos o Criador primordialmente como amor incondicional, não como um ser que condenaria bilhões à perdição por não seguirem uma doutrina específica. Deixo uma provocação final. E se a verdadeira intenção do divino fosse que aprendêssemos uns com os outros, abraçando a diversidade de expressões espirituais como facetas complementares da mesma joia preciosa? E se a salvação não fosse uma questão de adesão a dogmas, mas de transformação interior através do amor e da caridade? Como ensina a sabedoria dos pretos velhos, cada um com sua fé, cada um com seu axé. Que possamos todos, independentemente de nossas crenças, trabalhar juntos pela construção de um mundo mais justo, amoroso e espiritualmente conectado. Qual argumento mais te fez pensar? Comente agora. Estimados ouvintes, agradeço a atenção dedicada a este importante debate sobre caminhos espirituais. Ao longo de nossa discussão, busquei apresentar não apenas a visão protestante, mas fundamentalmente a mensagem cristã baseada nas Escrituras Sagradas. Reconheço a sinceridade e boas intenções dos praticantes da Umbanda. Entretanto, sinceridade não é garantia de verdade. Como cristãos, nosso compromisso primordial não é com tradições humanas ou preferências culturais, mas com a verdade revelada por Deus em sua palavra. A exclusividade de Cristo como caminho para a salvação não é uma afirmação arrogante dos cristãos, mas o próprio ensinamento de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta não é uma verdade que inventamos ou que podemos modificar para se adequar às sensibilidades contemporâneas. A fé cristã autêntica não é opressora, mas libertadora. Não impõe cultura, mas transforma culturas de dentro para fora. O Evangelho tem se contextualizado em milhares de expressões culturais ao redor do mundo, sem comprometer suas verdades centrais. Aqueles que rejeitam a exclusividade de Cristo frequentemente o fazem por considerá-la intolerante. Mas Jesus não é apenas um entre muitos mestres espirituais. Ele é o Filho de Deus encarnado que morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou, um evento histórico sem paralelo em qualquer outra tradição religiosa. Deixo uma reflexão final. E se a tolerância verdadeira não consistisse em afirmar que todos os caminhos são igualmente válidos, mas em respeitar o direito de cada um seguir o caminho que considera verdadeiro? E se o amor autêntico não fosse dizer todas as crenças estão corretas, mas oferecer humildemente o que acreditamos ser o único caminho para a reconciliação com Deus? Como escreveu C.S. Lewis, se você está errado, você precisa mudar. Se estou errado, preciso mudar. Onde ambos estamos errados, devemos buscar juntos a verdade. Mas ninguém pode fazer progresso sem reconhecer que o contraditório não pode ser verdadeiro. O cristianismo não é uma religião de exclusão, mas de convite universal. Não proclamamos poucos escolhidos, mas quem quiser, venha. A porta é estreita, não porque Deus deseja excluir,
mas porque a verdade, por sua natureza, é específica e não pode acomodar contradições. Que este debate inspire todos a buscar a verdade com sinceridade, humildade e coragem, reconhecendo que o que está em jogo não são meras preferências religiosas, mas nosso destino eterno. Qual argumento mais te fez pensar? Comente agora! E chegamos ao final deste confronto teológico explosivo. Duas visões distintas, argumentos poderosos e provocações que certamente agitaram sua mente e espírito. Se você assistiu até aqui, se inscreva e diga nos comentários qual tema deve ser o próximo debate. Até a próxima!